Olá, meu nome é Bernardo e você está no canal Knat. No vídeo de hoje eu vou buscar responder a dúvida de um inscrito que dizia que tinha dificuldade para manter a constância nos estudos. Então ele dizia que tinha dificuldade em manter certa perseverança na hora de estudar, que precisava de alguma dica para estudar melhor. Então, para dar uma dica para ter constância nos estudos, eu gostaria aqui antes de ler um pequeno texto de São Tomás de Aquino sobre a virtude. Nós vamos retomar uma frase sobre a virtude que nós vimos em outro vídeo sobre os estudos. E São Tomás diz o seguinte: a virtude é relativa àquilo que em si é difícil, mas que se torna fácil para quem tem a virtude. Então, se há uma dificuldade objetiva para alguém estudar, é necessário que a pessoa, de algum modo, busque fortalecer a sua virtude com relação ao estudo. Então é importante ter claro que, de algum modo, se a pessoa tem uma certa dificuldade, se a pessoa tem certa inconstância diante do estudo, então ela começa a estudar e começa a pensar em uma série de outras coisas, e a gente já está considerando que a pessoa tem as condições mínimas biológicas para poder estudar. Então a pessoa dormiu bem, a pessoa se alimentou bem, então a pessoa, de algum modo, tem as condições físicas, vamos dizer assim, para estudar bem. Só que mesmo que a pessoa tenha uma boa disposição fisiológica para estudar bem, é necessário também que haja um esforço pessoal. É importante também, obviamente, que a pessoa reze a Deus para que Deus ajude. É importante também que a pessoa se esforce e busque, de algum modo, fortalecer suas disposições interiores para, de algum modo, adquirir cada vez mais uma virtude e ter certa força interior para melhorar o seu desempenho. Então, a virtude, como a gente viu na posição de São Tomás de Aquino, ela é relativa àquilo que é difícil em si. Então, que a pessoa estude um bom tempo, de modo aprofundado, de modo com detalhe, que seja um bom tempo aproveitado de estudo, dependendo do tempo, acaba sendo algo que é difícil em si. Se há uma dificuldade objetiva naquilo, a questão é o seguinte: quando a pessoa, e a gente já viu isso em outros vídeos, quando a pessoa possui uma virtude com relação, por exemplo, aos estudos, ela estuda com facilidade e prontidão, como se de algum modo ela tivesse uma força interior, e essa força interior gera certa facilidade para fazer coisas que, antes dela ter a virtude, lhe eram difíceis, mas após ela ter a virtude, acaba sendo de modo mais fácil, acaba sendo algo mais fácil para ela. No caso, certa virtude da estudiosidade, certa constância, certa noção de perseverança para manter os estudos. Então, após a gente ver essa consideração sobre a virtude, é importante a gente ter claro que para a gente conseguir fazer algo que é difícil em si, quando a gente ainda não tem a virtude, é importante a gente ter uma noção bem clara que nós não devemos mimar a nós mesmos, no sentido de algum modo, ser condescendente, ser muito compassivo com nós mesmos. Isso é uma coisa que é importante ter claro. Isso é necessário para você ter as virtudes e, de algum modo, isso também ajuda, especialmente para a virtude do estudo, para a virtude da estudiosidade e para a virtude da constância em relação ao estudo. A gente já viu essas noções em outros vídeos. Aqui eu quero retomar esse ponto um pouco mais detido no aspecto de que nós devemos evitar mimar a nós mesmos. Nós não devemos ser complacentes excessivamente com nós mesmos, no sentido de que nós não devemos ficar constantemente, buscar de alguma maneira, fazendo toda hora a nossa vontade, ainda que sejam coisas lícitas. Essa que é a questão. Ainda que de alguma maneira nós queiramos coisas boas ou queiramos coisas lícitas, mas essa coisa de ficar excessivamente agradando a si mesmo, isso pode gerar certa fraqueza numa disposição interior. A pessoa que, de algum modo, ela não faz pequenos sacrifícios ao longo do dia. Muitos desses sacrifícios, por exemplo, consistem na pessoa comer um pouco menos do que ela gosta, comer um pouco mais do que ela não gosta, por exemplo, desde que seja uma comida saudável e boa. Outros sacrifícios, por exemplo, da pessoa ser um pouco mais paciente com as pessoas, conforme certa virtude moral, se for algo devido e conveniente. Certos sacrifícios pessoais, de algum modo, fortalecem a nossa vontade, e ao fortalecer a nossa vontade, ao fortalecer, inclusive, nossos apetites de modo geral, isso nos ajuda a estudar. Então, um estudante bom, de algum modo, é uma pessoa que tem uma força interior
tem uma virtude que ajuda a ter certa fortaleza diante dos desafios e diante das contrariedades da vida. Quem é virtuoso tem essa força interior e sabe enfrentar quando de algum modo vê um desafio, vê uma dificuldade. Então, se a pessoa de algum modo sabe que ela tem que estudar uma série de páginas, né, para uma prova, ou mesmo para estudar de modo geral, quem tem a virtude, de algum modo faz isso com facilidade e prontidão. Enquanto a pessoa fica mimando excessivamente ela mesma, de algum modo ela gera uma certa fraqueza interna. É como se de algum modo ela tivesse pouca resistência diante dos desafios e diante das contrariedades da vida. Então, por exemplo, diante de uma dificuldade que a pessoa sente, por exemplo, de ler algumas páginas a mais, a pessoa fica nessa indecisão, ou a pessoa fica, por exemplo, sem ter um foco específico, de um modo geral, ainda que possa ter casos distintos, né, do histórico da pessoa, questões de uma disposições naturais também, mas de um modo geral, do ponto de vista moral, se a pessoa foge excessivamente, se a pessoa tem uma dificuldade muito grande para estudar, geralmente é porque a pessoa simplesmente ela não tem a virtude. E aqui nesse caso, para que a pessoa possa adquirir a virtude e estudar com facilidade e prontidão, é importante que a pessoa faça o quê? Atos voluntários repetidos em relação àquilo que ela quer crescer em virtude, no caso, o estudo. Então, a pessoa que quer crescer em virtude tem que, nesse processo, buscar estudar, né, sabendo que, enquanto ela não tem a virtude, o processo vai ser árduo. E quando ela tiver a virtude, ela, de algum modo, ela estudará com mais facilidade e prontidão. Então, saber lidar de modo razoável e bom com certos incômodos e não sair fugindo de modo destemperado, ter certa resistência de algum modo, saber lidar com algumas coisas, é uma forma, de alguma maneira, de saber amadurecer diante das adversidades da vida. E esse amadurecimento diante das adversidades da vida acaba trazendo uma certa fortaleza interior que acaba ajudando, inclusive, nas virtudes com relação ao estudo. Então é importante ter claro que se você fica mimando muito a si mesmo, agradando muito a si mesmo, de alguma maneira, quando você precisar ter uma força interior para se lançar diante das adversidades do mundo de modo geral, inclusive das adversidades, por exemplo, de ter certa persistência no estudo, de ler algumas páginas a mais, de manter uma meta que você estabeleceu, de ser fiel a essa meta, de terminar aquilo que você começou. Se você, de alguma maneira, tem uma fraqueza nas suas disposições internas, você vai ter dificuldade de estudar. Então, um estudante que tem a virtude relativa ao estudo, ele precisa também, de alguma maneira, ter uma certa visão integral da sua vida, do ponto de vista de não ficar ser excessivamente compassivo com ele mesmo. Como se revela essa excessiva compaixão? Então, por exemplo, digamos que você está fazendo uma leitura de algum livro, de alguma coisa, e você sabe que faltam 10 páginas para você concluir a sua meta diária naquele livro. Então, faltam apenas 10 páginas. Foi a sua meta que você colocou naquele dia, você já leu outras páginas, faltam apenas 10 para você terminar a sua meta. Só que faltando apenas 10 páginas, você pode, de alguma maneira, sentir uma certa indisposição. Vamos considerar o seguinte, que você dormiu bem, que você se alimentou bem, você de fato consegue terminar, tem boas disposições físicas para terminar bem essas 10 páginas. Só que de algum modo você sente as suas inclinações como que puxando você com certa aversão para que você não termine o que você começou, para que você não vai terminar essas 10 páginas, como se tivesse, digamos assim, algo interno inclinando você. Obviamente que essas coisas podem ser meras disposições, digamos assim, interiores, né? Ou até uma questão demoníaca. O demônio pode atrapalhar você a não querer terminar a sua meta, é uma coisa possível. Você pode sentir essas inclinações ou uma certa sugestão demoníaca para que você não termine a sua meta, por exemplo, ou você está meramente cansado e com isso você de alguma maneira se sente indisposto. Você de alguma maneira treinar as suas disposições. Você vai treinando as suas disposições de modo que você vá superando alguns obstáculos, se fortalecendo, como eu tinha falado, no ponto de vista de ter certos sacrifícios, pequenos sacrifícios ao longo do dia. Inclusive esses sacrifícios podem ser oferecidos a Deus. As pessoas fazem mortificações
oferecem pequenos sacrifícios a Deus. Essas mortificações são sacrifícios agradáveis a Deus. É um gesto simples de oferecimento do sacrifício, de modo que a pessoa cresce nas suas disposições naturais e também cresce nesse sentido com uma oferenda a Deus do seu sacrifício. Que muitas vezes pode ser isso, por exemplo, ceder um local para outra pessoa, né? De modo que há dois locais e você de alguma maneira cede aquele que parece ser o melhor para outra pessoa, né? São pequenas iniciativas de tentar de alguma maneira ver o que o outro precisa, porque essas mortificações também podem ser atos de generosidade para com o outro, e com isso, de alguma maneira, negar pequenos pontos de uma afirmação própria, que ainda que ela poderia até ser lícita, né, de um modo geral, mas que é um modo de você, de alguma maneira, exercitar cada vez mais as suas disposições e com isso fortalecendo a si mesmo interiormente, você de algum modo acaba fortalecendo as suas disposições para essa perseverança diante das adversidades e do cansaço que podem surgir durante o estudo. Então, quem tem virtudes, quem é maduro de modo geral, do ponto de vista das suas disposições, a pessoa acaba adquirindo aos poucos, com atos bons, repetidos e voluntários, e vai se fortalecendo diante das adversidades da vida, e com isso consegue encarar com maior facilidade o estudo de modo geral. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre as virtudes, conforme o pensamento de São Tomás de Aquino, conhecer o que é uma virtude, as noções de modo geral, os fundamentos das virtudes segundo São Tomás de Aquino, eu tenho um curso online especializado sobre a virtude segundo a posição de São Tomás de Aquino. O link do curso está aqui abaixo na descrição deste vídeo. Se você estiver gostando dos vídeos, curta e compartilhe os vídeos. Se você estiver gostando do canal, se inscreva no canal, clique no sininho aqui do canal e até o próximo vídeo. Até mais.